Boa tarde, gente. Sou o professor Josué e aqui a gente vai para a nossa aula de hoje, no dia 15. Essa é um aviso importante aqui, não vai ter atividade hoje, tá? A atividade que foi passada segunda-feira vai valer pelos 2 dias. Então hoje vai ser só a resolução dessa atividade, né? E uma revisãozinha sobre vírus. Primeira questão, né? Por que os vírus não são considerados seres vivos? Isso daqui eu falei na última aula, né? Porque eles não têm metabolismo próprio, apesar deles possuírem, né, o material genético. Alguns cientistas ainda até consideram, né, que eles possam ser seres vivos por conta de possuírem material genético, né? E o material genético é responsável pela transmissão de características e somente por isso, mas só que eles não têm metabolismo próprio. Para eles poderem se reproduzir, né, para eles se multiplicarem, eles têm que invadir outras células e roubar, né, seu aparato metabólico, tomar o controle do aparato metabólico dessas células e se multiplicarem. Quais as características principais dos vírus? São seres simples, pequenos, formados por uma cápsula, né? São até difíceis de ser enxergados, né? Até pelos melhores microscópio, desculpa. É, por uma cápsula, né, que é formada de proteína e carrega ou DNA ou RNA. Vocês lembram lá, né, daquele desenhozinho, aquele esquema que eu mostrei para vocês, que é meio que uma cabecinha e dentro dessa cabecinha tem o material genético e essa cabecinha é formada por proteína. São parasitas obrigatórios, não têm metabolismo próprio, como eu já falei. São parasitas obrigatórios porque para reproduzir eles são obrigados a invadirem células, né, e roubarem seu aparato metabólico, tá? Por isso que eles são parasitas obrigatórios. Se eles não fizerem isso, eles não vão se reproduzir. Não são considerados seres vivos e causam diversas doenças. Como os vírus se multiplicam, né? Eles invadem células, tomam o controle do seu aparato metabólico a seu favor, assim multiplicando, assim se reproduzindo, né? E é o que acontece, gente. Eles se reproduzem, 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 e aí chega um momento que a célula entra em lise, ou seja, entra em quebra. A célula vai meio que espocar, né, digamos assim, e vai liberar todos aquela montanha de vírus que tem dentro dela, né? E esses vírus vão invadir outras células e assim por diante. E é por isso que as pessoas ficam doentes, né? Por conta que a célula, né, é a unidade estrutural dos seres vivos. É, os vírus trazem riscos à saúde. Seja exemplos de doenças graves causadas por vírus. Sim, eles causam riscos à saúde, como a gente sabe, né? Como a dengue, a catapora e como a gente está passando por esse momento, né? O coronavírus. Bom, aqui eu trouxe só algumas características sobre os vírus, né? Características que eu já falei, no caso, né? Os vírus são seres que não são considerados seres vivos, pois não realizam metabolismo apesar de ter material genético. Sua estrutura é formada por uma cápsula proteica onde contém o material genético, não são formados por células, tá? Os vírus não são células, pois eles não têm a mesma estrutura que elas têm, né? Não tem membrana plasmática, não tem citoplasma e nem núcleo. Os vírus invadem células de seres vivos, tais como animais, plantas, bactérias, etc., para realizarem seu metabolismo, é claro, né, como eu já citei, e assim se multiplicarem, causando prejuízos aos seres em que parasitam por conta das características do material genético que carregam. As características das doenças que os vírus causam vão estar presentes no material genético do vírus, no caso, né? Que eles carregam, ok? E é isso, gente. Uma aulinha rápida e simples, só para